No primeiro vídeo, iniciamos nossa viagem de moto pela América do Sul, mas esse início não foi exatamente o que a gente planejou, já que minha moto apresentou um defeito misterioso e precisamos guinchá-la até uma oficina, onde, em um passe de mágicas, ela voltou à normalidade e podemos assim partir de Florianópolis. Depois de uma rápida passagem por Laguna, ainda no estado de Santa Catarina, seguimos indo para o sul, para alcançar a cidade de Porto Alegre, que é onde nos encontramos agora. Por conta dos nossos compromissos profissionais, a gente sempre escolhe ficar em um lugar fixo durante a semana e usar os fins de semana então para deslocamento. E esse era justamente o nosso plano para Porto Alegre. Era, porque justamente no fim de semana que a gente ia para o Uruguai, uma chuva sem precedentes provocada por um ciclone assolou todo o Rio Grande do Sul, causando muitos estragos e tornando a nossa viagem extremamente arriscada. Nós até que tentamos partir, mas por segurança a gente acabou abortando o plano e estendemos nossa estadia no Rio Grande do Sul por mais uma semana. Fácil. 14 dias depois da nossa chegada no Rio Grande do Sul, finalmente conseguimos um intervalo nas chuvas e pudemos prosseguir com nossa viagem. Ainda que o céu não estivesse totalmente aberto, só o fato de já não estar chovendo já possibilitou rodar em segurança. Aí já dá para imaginar a nossa alegria de voltar para a estrada depois de tantos dias parados. Entre uma parada e outra, seguimos avançando. E à medida que estávamos nos aproximando da fronteira, o céu ia abrindo, tornando a estrada muito mais agradável e espantando de uma vez por todas o temor da chuva voltar. Esse trecho de estrada até o Chuí é marcado por longas retas e asfalto de boa qualidade, de forma que a viagem estava rendendo bem. E isso foi fundamental no final de semana em que tínhamos mais de 1.000 km para rodar. Isso ajudou bastante também a Bruna a ir adquirindo confiança por sua moto, que estava bastante pesada e com trânsito de estrada. Quando chegamos na fronteira, não tivemos nenhuma dificuldade, já que o processo ainda estava bem fresco na nossa memória. E novamente, somente os documentos da moto, nosso passaporte e o seguro da carta verde, que já havíamos contratado com o nosso próprio corretor de seguro das motos, nos foram solicitados. Sem dificuldades, estávamos novamente em solo uruguaio. Por lá, decidimos mais uma vez seguir pela Ruta 9, que é um pouco mais longe, mas mais bela e com menos trânsito pesado. A partir dali, ainda tínhamos uns bons quilômetros para rodar até a nossa cidade de destino do dia. E nessa altura, realmente pudemos sentir que a viagem havia começado. Aquilo não era somente um passeio de fim de semana. E mais uma vez foi incrível a sensação de rodar pelas belíssimas estradas uruguaias. Chegamos em Águas Dulces com bastante luz do sol ainda.
Como a cidade é bem pequena, rapidamente encontramos a pousada onde iríamos pernoitar. E depois de guardar nossas motos e descarregar nossa bagagem, fomos dar uma volta na praia e, mais uma vez, curtir um belíssimo pôr do sol. No dia seguinte, acordamos cedo, porque sabíamos que seria mais um dia longo, mas bastante satisfatório de estrada. Está saindo aqui do Uruguai hoje, da cidade de Águas Dulces, nosso segundo dia no Uruguai, sentido a destino, a colônia do Sacramento. E hoje a quilometragem é um pouco menor do que ontem, a gente fez mais de 600 km, hoje é um pouco menor, não vai ser o grande problema. O grande problema hoje, na verdade, vai ser a temperatura, que apesar do sol, a temperatura agora está de 6 graus, a sensação térmica de 4. É a temperatura mais adequada, mais agradável para andar de moto. Com as motos prontas e devidamente paramentados, voltamos para a estrada. Foi um primeiro teste digno para saber se as nossas roupas de inverno estariam prontas para encarar o frio da Patagônia, que seguramente seria pior do que aquele. E apesar de um leve desconforto por algumas horas, não podemos dizer que foi um dia de frio extremo. A verdade é que até aquele ponto nossas roupas saíram muito bem e nos deram bastante confiança de que seriam suficientemente quentes para as temperaturas mais extremas, como as que enfrentaríamos na região mais ao sul da Argentina. Como já conhecemos essa região por nossa viagem anterior, decidimos seguir sem muitas paradas, a não ser uma parada ou outra para abastecimento. Talvez por ser um domingo, as estradas estavam muito tranquilas e só vimos um pouco mais de trânsito quando passamos pela região de Montevidéu, mas mesmo assim nada que assustasse. E mais uma vez, o Uruguai nos surpreendeu positivamente, quando fomos nos aproximando do nosso destino, Colônia do Sacramento. Um pouco antes da entrada da cidade, uma série de palmeiras enfeita as laterais da pista,
deixando a estrada com uma vista cinematográfica. E depois de estarmos devidamente estabelecidos em nosso interessante Airbnb dentro de um container, saímos para desbravar a cidade. A história de Colônia do Sacramento nos remete à rivalidade de Espanha e Portugal, da época do Tratado de Tordesilhas. Enquanto a Espanha havia fundado Buenos Aires, Portugal fundou a Colônia do Sacramento bem em frente, na outra margem do Rio da Prata, para tentar obter o controle da navegação por ali e estender as fronteiras da então colônia brasileira mais ao sul. E é com uma boa caminhada pelo centro histórico que se vê toda essa influência portuguesa espalhada pela cidade, notadamente nas casas mais antigas. Os famosos azulejos pintados portugueses também estão por toda parte. A cidade é muito bem conservada e são muitas as esquinas que te fazem pensar que você viajou uns 3 séculos no tempo. Outro detalhe que acrescenta bastante charme à Colônia do Sacramento são alguns carros antigos que ficam espalhados por algumas ruas da cidade. Com inúmeras belas paisagens, essa cidade nos agradou bastante e nós dois concordamos que foi uma ótima escolha ter passado uns dias por aqui. Em essência, Colônia do Sacramento é uma perfeita mistura de culturas que, apesar de guerras passadas, hoje convivem em plena harmonia. Ao fim, celebramos termos chegado até aqui, em segurança e as belas coisas que conhecemos pelo caminho.